Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Vagabundos no Espaço, volume 1, de Rafael Salimena. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou Estranho, estou novamente acompanhado pelo... O Judeu Ateu. Muito bem, estamos aqui novamente no nosso programa mensal que fala sobre quadrinhos nacionais. Tá chegando aqui pela primeira vez. Nós sempre escolhemos um quadrinho nacional, comentamos inicialmente sem spoilers para apresentar para quem não conhece e já dar uma opinião geral. E depois a segunda parte com spoilers, que a gente fala sobre a obra como um todo para quem já leu ou quem não se importa de ler. Não, mas não tem que ler, sim. Não, tem que... Leiam quadrinhos nacionais. A gente criou esse podcast porque só a gente vai salvar o mercado. Quem dera. Quem dera. Mas a gente tá fazendo a nossa parte, estamos aqui falando todo mês sobre quadrinhos nacionais, e desta vez nós vamos falar sobre Vagabundos no Espaço, do Rafael Salimena, que é o primeiro quadrinho que você não tem desculpa pra não ouvir a segunda parte, porque se você não tiver dinheiro pra comprar, você pode ler online. Exatamente, de graça. Originalmente, Vagabundos no Espaço, até onde eu sei, foi concebido pra ser mesmo uma webcomic. Até onde eu sei, inclusive, ele foi concebido pra nunca sair físico. Exatamente. Tanto que eu lembro que conversei com o Rafael Salimena na FIC de 2018, e aí eu tinha... Não, foi na FIC? Acho que foi na FIC. Não, foi na CCXP do ano anterior. Que eu falei, e aí, quando que vai sair esse Vagabundos no Espaço? Ele falou, puta, tá tudo... com a coloração errada pra impressão, sabe? Tipo, tava com coloração digital e não aquela coloração que é pra imprimir. E aí ele ia ter que recolorir tudo, enfim. E aí acho que ele não pretendia, mas aí em algum ponto se tornou necessário, talvez. Uma possibilidade, né? No mínimo. Exatamente. Disclaimer, esse volume que a gente vai comentar, nós ganhamos do Rafael Salimena, ele enviou pra gente. Então... Mandou especificamente pra gente. Sei lá, eu não quero me estender muito sobre isso, mas é uma curiosidade, sei lá, de a gente tá fazendo um podcast sobre quadrinho nacional e tipo, eu sei que o Salimena ele escuta o Quadrinho ao Quadrado, eu sei que ele escuta os nossos podcasts, né, e a gente, sei lá, a gente tá há 6 anos falando sobre quadrinhos na internet e a gente sempre esteve tão distante dos autores, porque a gente comentava só de mangá, né, e, tipo, o Salimena não é o primeiro, já teve autores que, sei lá, deram RT no podcast nosso, alguma coisa assim, né, então, sei lá, só uma curiosidade, eu acho, é uma experiência nova pra mim. Sim, mas eu só quis fazer esse disclaimer porque se alguém quiser falar, mas eles foram pagos pra isso. Não fomos pagos, a gente ganhou o gibi. Ganhou o gibi. E não vai isentar a gente de fazer possíveis críticas que tenhamos a Vagabundos no Espaço. Mas vamos lá, Judeu. E eu tenho críticas. Eu também tenho. Judeus, muito judeus. Muitos judeus aqui. Sobre o que é Vagabundos no Espaço. Ok, é meio... um pouquinho difícil dar uma premissa concisa de Vagabundos no Espaço, mas basicamente se passa num futuro distante ou futuro alternativo, bem fantasioso e recheado de ficção científica. A gente vai acompanhar o Zix, que é esse personagem 42 anos, ele é um velhão que não fez nada da vida e ele é sorteado para ser o protagonista de um programa de TV, né? Só que o problema é que ele é um cara completamente falho da vida, nunca fez nada, ele não tem nada de interessante. Então, meio que, pelo menos o drama inicial da história é a galera tentando empurrar ele pra que basicamente ele não tenha ganho o sorteio, né? Esse é o drama inicial da história. Exatamente. Na história desse mundo existe algo que é como se fosse um canal de TV, pelo que eu entendi, que é o tal do Boxtro Verso, que aparentemente tem um programa de TV específico, né? Como se fosse uma série constante por muitos anos em produção. E aí ele foi sorteado pra participar de um quiz, e aí como ele só assistia a TV, ele sabia responder o quiz, ganhou a participação no programa, só que não queriam usar ele no programa, mandaram ele numa jornada, tipo, fazer um programa de viagem no espaço. O que dá a entender, tipo, muita coisa até agora, pelo menos só nesse primeiro volume de Vagabundos no Espaço, você vai pegando meio só nos subtextos, nos cenários, né? Você mesmo tem que preencher muito da história até agora. Mas o que eu entendi, o que eu interpretei pelo menos, é que tem esse canal de TV e todo programa é sim meio que um reality show, sabe? Nada ficção. Como a gente comentou, eu acho que é importante frisar novamente, é que Vagabundos no Espaço ele foi concebido para ser
como um quadrinho digital. Então ele saía, se eu não me engano, eu não acompanhava conforme saía, eu esperava sair o capítulo e eu li o capítulo inteiro. E se eu não me engano, o Salimena lançava acho que uma página por semana, alguma coisa do tipo. Ele produzia uma página e lançava. Isso resulta num esmero bom na página, tem uma arte boa que a gente aprende na arte, mas eu acho que tem o primeiro problema pra mim é que a narrativa por páginas acabou, teve um momento que favoreceu e teve um momento que não favoreceu estando no gibi, sabe? Porque como ele é concebido pra ser cada página de uma vez, tem momentos que poderiam ter páginas duplas impactantes, páginas duplas interessantes e não tinham, porque foi concebido pra ser assim. E eu acho que a virada de página não foi considerada muito bem, porque tem uma hora que tem uma piada ali envolvendo, enfim, o cara indo pro espaço, e que é uma piada muito visual. Só que ela tá na segunda página da eu abertura, sei o que você tá falando, sim. O ideal seria que ela tivesse na virada de página, porque aí pegava de surpresa. Então aí você nota que não foi de fato concebido pra sair como um quadrinho físico. Então eu acho que isso foi problemático. Mas por outro lado, eu acho que algo que ficou melhor no físico do que tinha ficado no digital pra mim é logo no começo que tem uma alternância entre os Zix na casa dele e o programa de TV escolhendo um personagem, sabe? Que aí é uma página de um, uma página do outro. E vendo online era meio convoluto, assim, tipo, uma página depois da outra. Mas no gibi fica bom porque tá uma de cada lado, aí você vira, ainda tá uma de cada lado, funciona bem. Isso ficou bom mesmo, eu prestei atenção nisso também. Essa alternância no começo é boa. Tipo, em quesito, tipo, publicação, ritmo e tal, sei lá, eu não me importo muito, porque eu tô lendo essa obra fechada aqui, tipo, esse um volume único, e é isso que eu tô analisando. Dito isso, eu achei o pacing bem esquisito no começo. No final já tava excepcional, tipo, tava o ritmo que tinha que estar no final do volume. Eu achei que tava muito bom. Tava bem focado. Mas no começo tava um não é nem um infodump. Parecia... É que eu acho que dá a impressão que a página ela tinha que meio que se concluir na página, né? Ela tinha que ter um propósito como toda. E aí por sair uma de cada vez. Então é difícil ter uma página que é só de transição. Mas eu acho que mais... Eu também tive essa impressão. No começo parecia que era tudo meio que uma mini sketch, né? Fechadinha ali na página. Toda página é uma sketchzinha, exatamente. Mas mais pra frente parecia que ela era uma construção coesa, mas ainda assim ela dava brecha pra continuar. Funcionava melhor na narrativa. Mas pro final do volume, inclusive, tem tipo umas grandes páginas únicas e um trabalho bem minucioso. Tem páginas duplas também, eu achei que tava bem interessante. Eu comecei meio... Eu gosto tanto do trabalho de tiras do Salimenas, então, tipo, eu fui querendo amar, né, Vagabundos no Espaço. Aí eu comecei, eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas quando eu terminei esse volume, eu quero muito acompanhar essa história pra ver onde é que esse negócio vai. Eu concordo. Mas é por isso que eu acho que é relevante destacar essa característica dele ter saído digital e saído uma página por vez, porque eu acho que eu ter ido com essa visão tornou... Eu consegui entender muito rápido de cara por que tava nesse ritmo meio... Parece que do nada tá dar um pulo na história. Eu acho que ajuda. Eu já tive essa mesma sensação com outro quadrinho nacional que é Bear, da Bianca Pinheiro, que também ela lançava uma página por vez e também era nessa mesma sensação, que aí cada página meio que concluía em si mesmo, aí ficava, parecia que começava e terminava. Aí eu acho que ajustar o cérebro pra isso facilita um pouco de pegar esse ritmo do começo. E também o próprio autor se acostumando aí aos poucos, né, a fazer uma página por vez, não ter a necessidade de toda a página ser uma história autocontida. Tanto que só de folhear aqui Vagabundos no Espaço, você vê que o começo são quadros bem menores, com muito mais informação pra mim, pelo menos, a impressão que eu tenho. Comparado ao final do volume, que são bem extensos, tem umas experimentações malucas que eu amei. De qualquer jeito, eu acho que a gente já foi partindo aqui pro ritmo e história pra chamar a atenção da forma como que foi publicado, mas tipo, se você pega Vagabundos no Espaço, é inegável que a primeira coisa que chama a atenção é a arte, né? Que é bonito demais, né? Vamos combinar. Que pariu, mano. Eu amei
tudo nessa arte. Todo o design é criativo e único e colorido. Eu amei esse design de tudo, principalmente. É tão único. Cenário é tão único. De criaturas que aparecem, do cenário. O uso de cores, eu adoro esse uso de cores justamente porque ele torna esse mundo bem colorido, bem estranho, bem diverso. Bem alienígena mesmo. Bem né? alienígena mesmo. Eu amei. É citado no... Eu tinha sentido isso antes de ler a texto de abertura, mas é citado que ele seria o nosso Guia dos Mochileiros das Galáxias, né? Porque ele é meio nessa pegada, né? Uma história no universo, só que o conflito do universo é meio que o próprio universo, porque, sei lá, não tem um vilão na história, sabe? O mundo é um mundo é o caos do perfeito, mundo que é o né? vilão, basicamente. Praticamente que a tecnologia é tão boa que eles fazem comida com uma máquina, sabe? Aperta um botão lá e sai a comida pronta, do jeito que eles precisam. Sim. Então a vida tá muito pacata e o conflito surge do próprio universo. Então é interessante trabalhar esse universo, né? Criar essa ambientação e fazer colorido e fazer mundo diferente, e faz uma nave toda estranha com plantas bizarras, personagens todos coloridos, esse tipo de coisa. Acho que funciona bem. Um momento que definitivamente eu li, eu pensei, nossa, isso é muito Guia dos Mochileiros, é quando o Zix vai lá apertar a mão de um monstro, e o monstro, isso aí é meu ânus. Desculpa aí, cara. Eu ri, eu achei uma boa piada. O nível de humor aqui, ele tá constante, mas eu acho que ele é bem sutil, ele é bem... Ele meio que zoa a gente, zoa esse personagem, como um personagem medíocre, que é o que ele é de fato, né? Ele é uma pessoa medíocre, um ser medíocre, um protagonista medíocre, e a própria história diz, né? Tipo, esse cara é um protagonista, é um péssimo protagonista, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá lendo o gibi, ele tá sendo feito o programa de TV dele, e aí eles estão discutindo o papel dele no programa, e aí serve pra gente também, né? Pra gente que tá lendo. Ao mesmo tempo que essa é uma das coisas que eu meio que mais amei, da premissa de Vagabundos no Espaço. O universo é interessante e tudo mais, é claro, isso que eu amei, mas o próprio quadrinho comenta isso, que nem você falou, esse cara é um péssimo protagonista, e meio que é mesmo, sabe? Tipo, que história você lê por aí que o protagonista, tipo, uma história de aventura que o protagonista é um cara barrigudo, feião, de 42 anos, sabe? É muito fora, e o Sally Menos faz questão mesmo de desenhar ele com essa cara meio desgastada, sabe? Meio feia, uma hora dá um close, mostra os dentes, ai credo, dente torto com comida grudada. Todas as rugas da cara dele, as expressões que ele faz, ele nunca tem um momento cool nesse primeiro volume, sabe? Sim, é só patético o tempo todo, né? Tudo que ele faz é feio, é estranho, é patético. É um personagem que é feito pra nossa identificação com ele ser da dó desse personagem tão bosta que ele é, sabe? Tipo, não é nem raiva que dá, não dá raiva dele. Não. Fala, que bicho idiota, sabe? Olha que cara tonto. Não é nem que ele é esperto, né? Não é que ele tá completamente ignorante à situação merda que colocaram ele. Eu tenho muito interesse em saber como a história dele vai desenvolver daqui pra frente. Qual vai ser o arco desse personagem. Sim. Só voltando um pouco pra arte, porque eu que avancei, desculpa. Não, mas a gente tá indo e voltando o tempo todo. Não tem problema. Talvez o ponto que eu mais gostei, assim, é uma arte super bem feita, um colorido muito bem, dinâmica, ação, cenário, mas eu acho que o que eu mais gostei é dele ter tanta personalidade, assim, no próprio traço, na própria colorização, nos próprios personagens, porque isso é algo que é o tipo de coisa, a gente já leu bastante quadrinho nacional aqui, e a gente vê que quando a gente vê primeiras obras de autores, esse tipo de coisa, ele ainda tá se achando no seu próprio estilo, né? E aqui a gente tem um quadrinista que já tá experimentando a arte dele há bastante tempo, nas tirinhas e tal. E aí eu acho que ele conseguiu transportar isso muito bem pro gibi de, essa aqui vai ser a pegada da arte do gibi, e ela é bem característica, ela é bem específica, você vê o personagem, você reconhece, ela varia bastante entre si, às vezes tá mais caricato, às vezes tá mais realista, mas tá tudo dentro do mesmo range da definição da arte dele. Eu acho que isso torna bem agradável, né? Você realmente entra na história porque ela é muito característica, muito única, né? Sim, não, e até a ideia de ela ser bem variada dentro de si mesma é o próprio tom que reina na história, sabe? Dessa loucura de um universo aleatório e tudo mais, sabe? Eu adoro isso. Até a ideia desses personagens tão únicos sempre estarem meio que
pulando no cenário pra cima de você, porque muitas vezes eles estão fora da arte do cenário. É muito bom, é bem único, tem, como você falou, a sua personalidade aí, e apesar de tudo isso, apesar de ser tão cheio de cores, nunca fica poluído pra mim, o que talvez seja o maior mérito de todos. Porque é bem difícil, né, não confundir tudo, né? Mas eu acho que justamente por ser esse mundo alienígena que permite uma colorização absurda, facilitou bastante, né? Conseguir diferenciar tudo, porque você pode fazer um chão branco e um personagem amarelo e tudo funciona porque esse mundo permite. E até na arte, continuando aqui um pouquinho, nesse curto volume mostrou-se tipo, um conhecimento até teve 2 momentos pelo menos que a obra largou de cores e cenas específicas que eram feitas com uma cor só, primeiro azul e depois laranja, sabe? E essas cenas foram muito boas, sabe? Foram minhas cenas favoritas do volume inteiro. Muito bom trabalho aqui, eu gostei. Sim. Eu acho que é uma característica importante de a gente citar justamente aqui, no próprio título diz, Vagabundos do Espaço Volume 1. Então a gente vendo o começo de uma história que vai ser contínua, né? Então a gente termina um volume aqui meio sem saber, não é concluído, né? Ele é literalmente um primeiro volume de algo em andamento, não é aquele um volume autoconclusivo de fato, né? A gente é apresentado, basicamente são 3 capítulos, cada capítulo apresenta a gente a um personagem, né? O Zix, depois Margot e o Sorra. Acho que é isso, não lembro. Sorra, isso mesmo. Margot, Ziggs e Sorra, isso mesmo. E aí tá estabelecendo esse universo, termina com um gancho do tipo, opa, o que será que isso significa? Um gancho no final, mas ainda assim é algo que não vai se concluir aqui. Então, eu acho que a parte mais triste de Vagabundos no Espaço é que a gente vai esperar um bom tempo até sair um segundo volume. Bom, isso é verdade mesmo. Mas é que é curioso, né? A gente tá falando tanto tempo assim já de quadrinho nacional, há um ano pelo menos, é a primeira vez que a gente tá falando de uma obra contínua, né? Um volume só de... Você já recomendou aqui uma obra que é contínua, inclusive, mas essa é a primeira vez que a gente tá analisando, né? E acho que vai ser uma análise mais parecida com a que a gente tem com os mangás mesmo, né? Que a gente comenta... Quando a gente comenta obra não conclusiva, normalmente a gente tá sempre conversando sobre o potencial, né? Sobre, o que pode fazer aqui? Foi introduzido bem, né? Porque realmente, nesse volume aqui não se fecha nenhuma história, não se fecha nenhum arco, por assim dizer, né? Sim. É uma análise diferente mesmo. Até eu tenho um pouco a impressão uma sensação de que abre arcos demais, porque esse terceiro personagem, esse Sorra, ele meio que vem quando a gente tá no meio de uma ainda definição de um segundo personagem, né? Então eu acho que acaba entrando meio que de gaiato numa história que talvez seria mais interessante ele entrar um pouco depois, não sei. Eu não sei, porque impressão. Na hora que esse personagem apareceu, eu pensei a mesma coisa, mas eu depois pensei que o objetivo com esse personagem que aparece antes for um negócio mais a longo prazo mesmo, já talvez foi o momento certo, sabe? Eu sei que o Salinas gosta de One Piece. Se for uma vibe Nami entrando logo em seguida depois do Zoro em One Piece, faz sentido, sabe? Não vai apresentar agora, vai entender melhor depois, né? Se for essa vibe. Talvez, é possível. Bom, dito isso, só as opiniões gerais, Judeu, sobre Vagabundos do Espaço antes da gente seguir pra sessão com spoilers. Eu honestamente acho que o começo, esse é o pior, eu já tinha tentado ler Vagabundos no Espaço online, esse primeiro capítulo ele me afastou um pouquinho, vamos dar a minha verdade aqui, tipo, eu fiquei, eu não sei o que tá tentando fazer aqui, eu não sei nem se o autor sabe, foi o que eu pensei na hora, mas eu lendo o volume inteiro aqui, eu quero voltar a ler online, porque tem objetivos claros, uma história tá tentando criar uma história que é tão único, cara, design e a história é muito específico. Alguma coisa de insana tem que sair daqui. Tipo, mesmo que seja só um negócio convoluto jogado pra todo lado, pode ser que isso seja interessante. Então eu tenho pelo menos a curiosidade pra ver pra onde vai, sabe? Sim. Então eu realmente gostei, no final das contas, assim, de Vagabundos no Espaço e eu recomendo. Eu acho que um primeiro volume de uma história, o papel dele sempre tem que ser te convencer a comprar os próximos, né?
Ter que te deu uma história o suficiente pra você querer continuar. E isso é algo que é bem difícil a gente ver no quadrinho nacional, que nem você comentou, né? A gente, acho que pela própria dinâmica do nosso mercado, pelo próprio tempo de produção, né, tipo de remuneração que os artistas têm, é difícil fazer algo que é contínuo, né? São poucas histórias que eu conheço e que eu acho que daria pra trazer pra cá, por exemplo, pro quadrinho quadrado do jeito que a gente conversa. E Vagabundos no Espaço eu acho que funciona nesse sentido, de ser um primeiro volume de apresentação e te deixar, porra, eu quero ver o próximo, sabe? Eu preciso saber pra onde tá indo, porque é uma história que me chamou a atenção e que tem cara de uma história que está continuando, né? Uma história... Tem cara de que o objetivo é ser constante mesmo. Eu acho que só nisso ele já difere bastante do tipo de abordagem que a gente tem no quadrinho, porque até às vezes quando é sequencial, um exemplo que eu posso trazer de algo que eu recomendei no Mangá ao Quadrado e que eu gosto bastante, que é Mayara e Annabelle, ele é contínuo, ele é sequencial, tem 5 volumes até agora, só mas que ele ainda assim autocontido. fecha. Exatamente. Ele ainda daria pra você pegar aquele, terminar ele e falar, ok, tem uma história completa, se um dia sair outro eu posso comprar ou não. Enquanto Vagabundos no Espaço, a gente tá encerrando com algo que não fecha, não tem closure nenhum aqui até agora. Nada, de ninguém, absolutamente nada. Se eu lesse um volume, tipo, beleza, cadê o próximo, por favor? Exatamente, então espero que saia o próximo em breve. Mas de qualquer forma, eu acho que vale muito a pena ir atrás pra ver e ler online se a pessoa não quiser comprar, mas eu acho que comprar vale a pena por causa da... Eu tive essa sensação que ler na mão foi mais gostoso. Porque eu gosto de ler na mão de forma geral, mas ler na mão eu achei mais gostoso. Ok, acho uma opinião válida. Beleza, então essa foi a primeira parte sem spoilers. Quem ainda não leu pode ir atrás, como a gente falou, online ou adquirir o seu volume, leia e volte aqui, talvez a outra parte. I'm going to take you away, and I'll make sure that everyone will say we're made up. Beleza, Judeu, vamos lá para a parte dos spoilers. Esse é o tipo de história que a gente vai falar de alguns momentos, mas spoiler, né? Tipo, de vira-volta, de roteiro, não tem muitos até o momento, né? Tem um spoiler, pelo menos, que a gente inclusive evitou de falar. Eu quero atacar isso logo de uma vez, porque eu não sei se eu gostei muito. Eu não gostei muito. Pra mim pareceu que foi rápido demais a mudança de aparência e personalidade de Margot, tipo, desse personagem. Uhum. Eu fiquei em dúvida inclusive, se era Margot ou Margo, porque não tem o circunflexo. Aí eu imaginei, ela é a nave, talvez a nave seja referência a Argo, dos Argonautas. Ok, Margo. Eu pensei que talvez seria, chutei. A mulher Argo. Não, eu vou falar Margo a partir de agora, faz completo sentido, sim. Mas eu também tive essa mesma sensação, inclusive da primeira vez que eu li, eu fiquei meio perdido, que eu não tinha entendido se de fato o robô que a gente tinha visto, ela tinha virado aquele outro robô, se era um novo robô, se era uma nova manifestação, tipo, ficou meio vago pra mim. Eu entendi depois por contexto e por releitura, ficou mais fácil de entender, mas eu acho que talvez sentiu falta de dar uma construção um pouquinho mais, que fechava mais essa correlação entre esses dois personagens, né? Ela robô antes, com ela nave depois. Acho que precisava talvez só de mais tempo, porque você vê que ele vai tentando ele vai dando umas dicas no começo, mas tipo, foi muito rápido, sabe? Se a gente tivesse passado mais tempo com essa personagem do jeito que ela tava anteriormente, e tipo, mais aos poucos introduzindo isso dela tá falhando, tá tentando escapar, alguma coisa do tipo, e aí tivesse twistzinho, eu ia gostar mais, provavelmente. Mas, sei lá, não sei se eu que tô pensando muito a longo prazo, eu não sei quantos volumes o Salimenas queira que Vagabundos no Espaço tenha. E dito isso, eu acho que, inclusive, aí do outro personagem que é o Sorrel, eu tive um pouco dessa sensação também, de que ele veio... É que, como ele não é uma transição de personagem, né, não é algo... Não teve um twist específico, né, era algo que o personagem surgiu dali. Ele ainda surgiu meio aleatoriamente nesse grupo, mas ele ao menos se conclui de alguma forma, né, porque... Esse eu gostei. Esse eu não tive muito problema, não, diferentemente de você. Eu achei que, tipo, principalmente porque foi explicadinho tão bem, sabe? Depois ela
Tem umas exposições mais que são orgânicas da Margo falando, você adotou um oceano, coisas assim, sabe? Uhum. E tipo, explicando exatamente qual é a personalidade dele, porque ele tava com a voz dos Ziggs, tudo isso foi muito bem explicadinho. Aí quando meio que entrou esse mascote dentro do grupo, ok, beleza. Então eu acho que a gente tá com esses personagens novos aí pra ser trabalhado, e eu acho que até o Ziggs ele tá pra ser trabalhado, mas até aqui eu acho que ele tá mantendo um ritmo legal do que é esse personagem, né? Que por enquanto ele tá movendo o roteiro baseado meio que exclusivamente na burrice dele. Exatamente. Mas na preguiça dele, né? Em todas essas desqualidades. Mas ele tá meio que gradativamente, eu senti principalmente no primeiro capítulo, dando a dica que tem alguma coisa nesse cara, sabe? Alguma coisa dá pra salvar nele, talvez, né? Não sei. Talvez de uma forma meio maluca ele seja um cara bondoso de alguma forma, de uma forma meio abstrata, né? Porque ele convence o bicho a vir com ele, ou convence o Sora a vir com ele. Quando eles têm aquela conversa ali super interessante, sabe? Tipo, ele convence o cara, vamos ver o que tem por aí, né? Tipo, talvez ele tenha uma curiosidade inata, alguma coisa assim. Exatamente, eu acho que tem espaço pra construção, principalmente porque tem um mini prólogozinho ali no começo que eu não saquei ainda. Esse volume não dá uma dica do que é tipo dele criança, falando que ele não tá sozinho, seja bem-vindo, sabe? Eu também não sei, não. Aí, tipo, o que será que é isso, né? Qual é o objetivo de mostrar isso daí sobre esse personagem? Eu acho que ele acaba, até o momento, ele tá muito ferramenta do roteiro. Ele tá muito como, estão acompanhando esse cara que é meio idiota, vamos mergulhar aos poucos nele. Tá sendo gradual e eu acho que pode se pagar dependendo de como seguir. Até aqui eu não tenho problemas nenhum com a participação dos Ziggs. Não, eu também não ia. Mais do que qualquer outra coisa, eu tenho muita curiosidade, sabe? Porque, que nem eu comentei, eu achei esse aspecto desse protagonista e na insistência, tipo, sei lá, não é a primeira vez, não é incomum pra uma história ter um protagonista bobão, ou sei lá, comilão, né? Todos esses mangás shonens da vida que a gente lê é sempre assim, mas é muito grande a insistência na feiura dele, sabe? Na preguiça dele, e não é de uma forma, que fofinho, sabe? É endearing isso, não é, sabe? Ele é um cara desprezível mesmo desse aspecto. Eu gostei dessa insistência, eu quero muito ver pra onde vai isso. Sim, eu concordo com isso. A gente acabou falando bem rápido só da Margo, mas eu queria constar aqui, tipo, assim que rola essa transformação, a gente tem um período curto só com ela. Eu amei esse novo personagem nesse período curto, sabe? Porque ela vem pra ser meio que confronto aos Ziggs, sabe? Tipo, ele já chega afirmando que ele é capitão e ela não gostou nem um pouco disso. Ela não gosta de ser chamada de robô. Teve poucas falas ali que estabeleceram bem o personagem e meio que ela tá quase fazendo um papel do leitor ali de achar esse cara meio desprezível e tipo, de não tá se importando muito com ele e com a situação. Você é a única voz da razão até o momento, né? Exatamente. Sim, eu gostei também. Tem uma cena que eu gosto, que é bem icônica dela sentada, olhando, acordou? Tipo, eu adoro essa página única. Eu também gostei. Tem um design bem interessante. Eu também gostei da personalidade, depois de estabelecida a personalidade dessa personagem. Mas eu acho que um ponto que a gente não comentou é que eu acho que eu quero ver mais, porque até agora foi pouco, mas todos os figurantes e subcoadjuvantes eu gostei, sabe? Tipo, a irmã, adorei a irmã. Eu adorei a irmã também, adorei a irmã. Adorei o cara que é o produtor, não o gordo que aparece agora no final, né? O outro que fala assim, problema seu, te vira aí. Eu gostei também. Me identifico com essa irmã, eu também sei como é ter alguém inútil do lado, essa parada aí. Faxineiro, acho. Só um comentário idiota, mas é engraçado ele ali. A própria família lá do Boxtro Universo, lá que é uma família toda estranha, uns personagens meio bizarros. Então, tipo, eu gostei dessas interações curtas que teve, foi mais no primeiro capítulo com esses coadjuvantes. Eu queria ter mais coadjuvantes nos próximos capítulos, sabe? Que nem dá essa contribuição divertida e vai embora, sabe? Eu gosto também, eu gosto. É bem essa vibe Mochileiro das Galáxias mesmo, né? Se tem uma coisa, se a gente tá falando de coisas que eu quero ver mais no próximo volume, essas piadas de
mundos e cenários que nem eu gostei da piada do Google. Eu gostei da piada do Google. do nível, tipo, deles comentarem que o mundo dele é uma casquinha de sorvete. E aí, quando os caras vão ver, ele só vem invertido e já não é mais que nem era no passado. Cresceu demais e parece uma merda. Eu adoro que eles, tipo, expõem muito e vão explicando por que aquilo é um cocô. No outro lado é melhor. Gostei, eu gostei. É interessante. A pena que tá numa segunda página. Podia estar na virada de página. Esse, obviamente, era isso que eu tava me referindo. Apesar de tudo, né? Mas é isso, eu acho que não tem muito de spoiler pra gente comentar sobre Vagabundo no Espaço, porque ele é bem direto ao ponto. E ainda a gente tá um bom começo de estabelecimento, né, de mundo. Então preciso que tenha mais pra gente poder ter mais conclusões, né, sobre a história. O pessoal falou que... Você falou que o pessoal comentou que é o Guia dos Mochileiros das Galáxias nacional. Mas, sei lá, em termos de potencial, tem até o potencial de ser um saga nacional, sabe? Porque esse eu não leio saga. Não é saga. Esse pouquinho de construção de universo que teve foi bem interessante. Tem uns comentários sociais aqui e ali. Eu tô bem interessado, sabe? E até esse mundo fantasia científico me fez lembrar de saga. Então, talvez, quem sabe, né? Mas fica aí o comentário. Então, eu acho que precisamos de mais. Essa é a única conclusão de tudo. Essa é a conclusão. Precisa de mais. Não dá pra escapar. Não. Beleza. Beleza. É isso. Não tenho mais nada pra falar também. O que eu tive pra falar é isso. Depois de conversar aqui com você, eu tô mais empolgado ainda. Pena que não dá pra gente pagar um quadrinista com a compra de revistas que nem no Japão, né? Compra aquela revista da Shonen Jump, que vai lá, a Shonen Jump paga o quadrinista pra fazer tudo uma vez por semana. Se bem que eu não sei se eu queria que alguém fizesse uma vez por semana que nem no Japão, porque os caras só se fodem. Já estão querendo foder os direitos trabalhistas, cara. Não vamos complicar isso, não. Eu acho que o último cargo que vai se ferrar vai ser desenhista, porque ele já não tem nenhuma... já tá mais fudido que já tá, vai ser difícil. No máximo a gente se iguala neles. Coitados dos quadrinistas nacionais. Mas enfim. Outro quadrinista nacional que a gente vai falar no mês que vem, como todo mês a gente tá fazendo, né? Todo final de programa a gente avisa qual é o próximo programa e qual será, Judeu, o próximo quadrinho ao quadrado. O próximo quadrinho ao quadrado vai ser também, né, originalmente webcomic, não é? Exatamente. Também originalmente uma webcomic, Quem Matou o Caixeta, por Rainer Peller, é isso? Peter. Tá ok. Ou Peter, não sei a entonação. É porque eu tô lendo aqui da capa do volume e tá em relevo e tá meio difícil de ler. Esse é um quadrinho que eu não tenho certeza se saiu por lá, mas a primeira vez que eu li ele foi no Facebook. Tipo, cada página era uma foto, aí você ia passando o álbum. Ele saiu então originalmente online, talvez em outro local no Facebook. Então a gente vai procurar pra pôr o link aí. Mas saiu um volume encadernado que tem um capítulo final, assim, né? Tem tipo um pós-capítulo, um extra que eu acho que dá uma dimensão maior pra obra. Então ele já é legal a leitura primeiro, mas você tem o físico, você tem um extra. Então quem quiser ler, pode ler pra acompanhar a gente no próximo programa. Maravilha. Até mês que vem, então. Até mês que vem. To help get me through the day, I stopped by your house today. I'm so glad that you weren't around, 'cause I'd hate for you to see me whenever I'm like that. Sleeping pills and asteroids make up my daily routine, and I'm feeling way too much, and it's driving me crazy. Sleeping pills and asteroids make up my daily routine, and I'm feeling way too much, and it's driving me crazy. Make up my daily routine, and I'm